R$2.000 no dinheiro de hoje para os costumes daquela época. E eu falei, meu Deus, então esse homem era o homem das ovelhas, ele era muito rico, ele era alguém que tinha condições. E a sua esposa, a Bíblia conta, e eu acho tão lindo, que no versículo 3 diz assim: e era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Então a Bíblia primeiro diz assim, que ela era uma mulher de bom entendimento, e ela era formosa. O que eu achei lindo é que a Bíblia podia dizer assim, ela era linda e uma mulher sábia, mas a Bíblia retratou que ela era primeiro o quê? Sábia e formosa. Porque falou em primeiro lugar que ela era de bom entendimento. De bom entendimento significa que ela era uma mulher sábia, uma mulher inteligente. E aí a Bíblia conta que os homens de Davi, depois vocês podem ler, está aqui no capítulo de número 25, que os homens de Davi foram mandados até ele, até Nabal, e foi assim, instruído por Davi: você vai até Nabal e diz a Nabal que os pastores deles estiveram aqui conosco, num período de tosquear as ovelhas. Os pastores estavam por aqui também apacentando, porque eram muitas ovelhas, não dava para tosquear todos os dias, olha o tanto de ovelha que tinha. Então era um tempo tosqueando as ovelhas, e enquanto isso tinha que apacentar, tinha que dar comida, tinha que cuidar, justamente ali naquele lugar onde Davi estava, juntamente com os seus valentes. E Davi diz assim: vai até Nabal, meus homens. Davi chama os seus homens e diz assim, a Bíblia conta que ele chama alguns dos seus homens e fala: vai até Nabal e diz a Nabal que assim foi feito. Os homens deles estiveram aqui conosco e nada aconteceu com eles. Porém, nós assim andamos em paz com eles, guardamos-o até. Imagina, se nesse tipo de situação não poderia vir um ladrão, não poderia querer roubar aquelas ovelhas, mas Davi era formado e aonde Davi estava, ninguém ali encostava. Era como se fosse assim, Davi era o dono da situação. Quem ia caçar conversa com o dono da situação? Ninguém. Então era como se aqueles homens que ali estavam, homens de Nabal, ali fazendo os seus trabalhos, estivessem meio que com uma cobertura pelos homens de Davi e por Davi. E a Bíblia fala que quando Davi fala para aqueles seus servos e diz: vai até Nabal, e diz que assim nós fizemos, mas agora nós estamos pedindo algo para comer. Está dizendo aqui, ó, no 7, agora pois tenho ouvido que tem tosqueadores, ora os pastores que estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizeram, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram conosco. Pergunta-lhe aos seus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois, acharam graça aos teus olhos, porque vivemos em bons dias. Dá, pois, os teus servos a Davi e teus filhos os que acharem na mão. Davi estava dizendo assim: olha, nós estamos aqui muitos homens, e homens muito em grande quantidade. Eu não sei mulheres de vocês, mas eu tenho o Edilson e o Pedro, e eles comem muito. Imagina Davi com 600 homens. Precisava ou não alimentar esses homens? Amém. Precisava ou não, mulheres, alimentar esses homens? Amém. Precisava, porque graças a Deus o homem tem saúde para comer bem. Nós mulheres não comemos tão bem quanto os homens. Eu não sei por que a gente engorda, é estranho isso, muito estranho. Um dia eu vou conversar com Deus. E aí, aqueles homens, eles precisavam comer. E quando Davi disse assim: vai lá, meus jovens, e fale isso com Nabal, e diga que o que ele tiver na mão, mande para nós, porque afinal de contas são 600 homens para comer. Ali, irmã Eliane, sabe o que Nabal responde? Nabal diz assim, ó, Nabal respondeu aos criados de Davi, eu estou lendo o versículo 10, e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Porque Davi é filho de Jessé. Muitos servos a hoje, cada um foge do seu senhor. Ele estava dizendo assim: quem é Davi? Como se ele não soubesse quem era Davi. Sabe por quê? Porque um homem arrogante, duro, ele foge do entendimento, mesmo sabendo quem é. Mas quem é esse? Quem é esse? Quem é esse crente? Quem são esse povo? Sabe por quê, igreja? Porque não querem reconhecer que nós somos escolhidos pelo Senhor. Quem é o pastor Oséias? Ah, mas quem é você, Gabriel? Sabe por quê? Porque homens duros e arrogantes não querem reconhecer que nós somos alguém a quem o Senhor escolheu. E aí, igreja, ele disse assim: ah, muitos servos fogem dos seus senhores. Vai que Davi é um desses. Davi não estava fugindo do seu Senhor. Davi não precisava fugir do seu Senhor, porque o Senhor de Davi estava com ele em qualquer lugar, por onde quer que ele andasse. O Senhor de Davi era dono de todas as coisas.
tudo só para si. Olha, você faz por mim, pastor, você ora por mim. A minha casa está caindo, mas na hora que você precisar, esqueça de mim. Homens egoístas, meu irmão, que sabe que você é um servo do Senhor e na hora que necessitar, sabe que pode contar com sua benignidade, com sua bondade, com o seu favor, mas eles nunca abrem a mão para te honrar. Que o Senhor nos livre desses homens Nabal, filho de Belial. Que o Senhor coloque diante de nós homens benignos para nos ajudar a nós cada dia das nossas vidas. É essa a nossa oração. Igreja, e ele disse que não mandaria nada. E assim a palavra do Senhor nos ensina que aqueles servos de Davi vai até Davi, chega até Davi e conta. Só que quando eles contam para Davi, também tinha um servo de Nabal em sua casa. E esse servo de Nabal vai falar com Abigail. Igreja, por que eu estou contando isso? Porque Abigail tinha uma característica maravilhosa que eu e que você precisamos aprender. Ela era uma mulher sábia. Está no versículo 3, quando diz assim: ela era uma mulher de bom entendimento. A Bíblia diz que bom entendimento são pessoas que têm um entendimento sábio, que tenham discernimento do que é bom, do que não é bom, do que presta, do que não presta. Para você que quer ter bom entendimento, peça ao Senhor: Senhor, me faça uma boa mulher, mulher de bom entendimento. Tem situações, igreja, que as pessoas nem podem chegar até pessoas que não têm bom entendimento, porque dependendo se ela for chegar, se eu for chegar na irmã Eliana, se ela não tiver bom entendimento, eu vou fazer o quê? Uma guerra. Dependendo do assunto que eu vou tratar com ela, dependendo do assunto que eu vou falar com a Aline, dependendo do que eu vou falar com a Érica. Se você tiver bom entendimento, você filtra o que foi falado, você compreende e você consegue entender o que foi falado. Você não tira suas precipitações antes do tempo. Você analisa o que foi falado. E a Bíblia conta que assim como o servo de Davi correu para falar com ele, um servo de Nabal correu, mas agora não para falar com Nabal, porque não adiantava. Ele foi falar com Abigail. A Bíblia conta que quando aquele servo foi falar com Abigail, no 16 diz assim, no 17: olha, pois agora vê o que há de fazer. Vou ler o 15. Todavia aqueles homens, tendo sido bom, para vocês compreenderem, vou subir o 14. Porém, um destes jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou um mensageiro. Olha aqui. Ele disse para quem? Para quem? Ele disse para Abigail. Ele não foi falar para Nabal. Ele foi falar para ela porque ela podia filtrar, entender, compreender. Ei, nós precisamos ser mulheres que compreendem, filtra o que não é bom, entende o que se precisa resolver. Não sai por aí, agarelando, falando do que não deve. Chega alguém para falar uma situação para você, sabe o que você faz?
Se você não tem seu esposo aqui do seu lado, profetiza, olha para o lado como se ele tivesse e diz assim: eu sou uma joia. Olha a mulher do seu esposo e diz: eu sou uma joia. Vira o rostinho para ele, está lá atrás. Diz: eu sou Edilson, eu sou uma joia, Edilson. Deus sabe, né, Edilson? Oh Deus, eu sou uma joia. Sabe por quê? Porque o Senhor me ensinou a ter sabedoria para lidar com palavras, com assunto, com situações. O Senhor me peneirou, me filtrou, me apertou, até que eu aprendesse a ouvir, saber falar, a entender, a agir no tempo certo e a compreender as coisas. Antes eu não era joia, não era, sabe o que? Bijuteria. Mas quando eu aprendi a ser sábia, a filtrar, me falam certas coisas, pensando que eu vou continuar, que eu vou falar, pensando que eu vou furtigar, pensando que eu vou. E aí eu fico em espírito e eu entendo que filtrar, eu tenho que entender que eu estou ouvindo para depois processar, senão eu vou falar que eu não devo. Igreja, e isso faz com que nós sejamos esposas o quê? Sábia. Mulheres o quê? Sábias. Então, se nós somos sábias, a Bíblia diz que o nosso valor excede a de muitas joias. Então, dá licença que nós somos as joias. Oh, glória! Aleluia! E aí, deixa eu tomar uma água. Quando a palavra do Senhor vem nos ensinar que aquele servo fala para Abigail que os servos de Davi nada fez mal e que muito pelo contrário os ajudaram, Abigail, ela tem uma segunda característica que me chama muita atenção. Ela tem um espírito manso. Ela é apaziguadora. Um dos frutos do espírito se chama, sabe o quê? Mansidão. Ela tem um espírito manso. Ei, mulher, se você não tem um espírito manso, desculpa te falar, você nunca terá a característica de apaziguadora. Muito pelo contrário, o seu nome é guerreira. Mas não é guerreira de ter coragem de ir para a guerra. É guerreira de levantar guerras em lugares inoportunos, em horas indevidas. O Senhor nos convida a sermos mulheres, sabe como? Sabe como? Mansas, apaziguadoras. Porque Abigail ouviu tudo aquilo e ela podia sair desesperada, mas por ela ser uma apaziguadora, ela tinha o quê? Paz dentro de si. Ela tinha a temperança de compreender que a atitude dela poderia diminuir ou aumentar a morte da sua casa, ou poderia anular a morte da sua casa ou aumentar a morte da sua casa. Sabe por que eu te digo isso? Porque nessa situação, sendo uma mulher que não teve essa mansidão de espírito, vê se vocês conhecem alguém assim. Chegaria no coitado do marido e diria assim: por que você vai fazer isso? Você vai destruir essa casa. E agora? É ou não é, igreja? Essa mulher, ela destruiria antes da hora, porque aquele marido sairia todo nervoso, perturbado, juntaria os seus homens e iria contra Davi também. Mas ela teve a mansidão em si. E essa segunda característica são para as mulheres valentes. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Você não sabe por quê? Ter mansidão é para quem tem coragem, é para pessoas valentes. Porque é difícil é segurar o leão que há em nós quando ele quer sair. É ou não é, Melanie? Ontem eu tinha um leão para segurar lá em casa e Deus sabe. Mas eu segurei ele, porque eu disse: eu sou apaziguadora. Eu não sou destruidora da minha casa. Eu apazigo a minha casa. E hoje de manhã tá tudo bem, porque nós tínhamos um evangelismo para fazer. E assim o Senhor nos honrou.